Fala, meus amigos, tudo certo? Então, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Pontalti, sou professor de Direito Tributário. Atualmente sou juiz federal lotado na cidade de Uberlândia, que faz parte do TRF da Primeira Região. Fui procurador da Fazenda Nacional também durante 3 anos, entre os anos de 2013 até 2016, e sou também mestrando em Direito Tributário. No nosso curso de Direito Tributário, a gente separou alguns tópicos que são bastante cobrados em provas de concurso público. Então, alguns aspectos que quem está se preparando para provas de concurso público e está estudando Direito Tributário tem que saber. Os primeiros tópicos que nós abordaremos no nosso curso, eles dizem respeito às limitações constitucionais ao poder de tributar. Se nós observarmos a Constituição Federal, nós vamos perceber que a Constituição Federal, quando ela disciplina o nosso sistema constitucional tributário, ela tem normas permissivas de tributação e elas têm normas proibitivas de tributação. Como assim? Que são normas permissivas de tributação? São aquelas normas que atribuem às entidades federativas o poder de tributar certas situações. Então, se nós observarmos a Constituição, nós vamos perceber que a Constituição dá à União Federal competência para instituir o IPI, o imposto de importação, dá ao município a competência para instituir o IPTU, dá ao Estado a competência para instituir o IPVA, por exemplo. Ao lado dessas normas permissivas, que permitem às entidades federativas fazer alguma coisa, no caso criar esses tributos, nós temos também regras proibitivas, que proíbem as entidades federativas de fazerem certas coisas, de tributarem certas situações ou de tributarem situações em desconformidade com tais regras. Há essas normas proibitivas, ou são essas normas proibitivas que nós analisaremos a partir de hoje. Nós vamos então estudar quais são as limitações constitucionais ao poder de tributar. O que a Constituição diz que as entidades federativas não podem fazer. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. E na nossa aula de hoje, nós trataremos das seguintes limitações constitucionais ao poder de tributar. Nós trataremos do princípio da legalidade tributária, do princípio da anterioridade tributária, do princípio da irretroatividade e do princípio da isonomia tributária, certo? Então esse vai ser o nosso percurso. Começamos então com o princípio da legalidade tributária, a gente já vai para a tela para que a gente possa começar então a falar sobre o princípio da legalidade tributária. O que eu gostaria de falar em primeiro lugar sobre o princípio da legalidade tributária? Rapidamente, pessoal. Seria o marco histórico do princípio da legalidade. Por que eu estou falando isso? Porque em alguns casos a gente já viu questões que justamente trazem essas indagações, que perguntam qual o fundamento histórico do princípio da legalidade tributária. A maior parte da doutrina situa o princípio da legalidade tributária na Carta Magna de 1215. Alguns dizem que é um pouco antes, mas a maior parte da doutrina situa nesse período histórico, que foi quando João Rei Sem Terra reconheceu que ele só poderia aumentar o tributo se o parlamento assim o dispusesse. Então, a Carta Magna de 1215 ela é compreendida como fundamento histórico do princípio da legalidade tributária. E qual é o fundamento político do princípio da legalidade tributária? O fundamento político é justamente a ideia de democracia, quer dizer, não pode haver imposição de tributos sem representação, sem que o próprio povo tenha escolhido, portanto, que ele deve pagar tributos para custear de alguma forma as atividades estatais. Quer dizer, a ideia do princípio da legalidade é essa, a ideia política que está por detrás do princípio da legalidade. Quer dizer, o próprio povo, através dos seus representantes, que são eleitos, é que vai escolher quais tributos é que ele deve suportar e em que medida esses tributos podem ser exigidos de cada cidadão. Essa é a ideia política que está por detrás do princípio da legalidade tributária. Agora a gente vai avançar um pouquinho, já sabemos qual é o fundamento histórico, já sabemos qual é o fundamento político, a gente vai avançar um pouquinho para estudar o princípio da legalidade tributária sob a perspectiva dogmática, que é o que é mais importante agora. E aí a gente vai para o fundamento constitucional do princípio da legalidade tributária, que se encontra, portanto, no artigo 150, inciso 1º da Constituição. Esse dispositivo diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, aos municípios e ao Distrito Federal, 1. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. O que eu gostaria de chamar a atenção para o artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal? Em primeiro lugar, o seguinte, que aumentar tributo significa aumentar o valor do tributo. Isso é óbvio, aumentar o valor da carga tributária. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção nesse momento é o seguinte, é que esse aumento é o aumento real da tributação. E não o aumento meramente nominal da tributação. Por que eu falo isso? Pelo seguinte, a gente tem um dispositivo no Código Tributário Nacional que afirma o seguinte, que a mera correção monetária não implica aumento da carga tributária, não é aumento de tributo para fins
do direito positivo, é o que diz o dispositivo do Código Tributário Nacional. Esse dispositivo tem sido compreendido pela jurisprudência como sendo um dispositivo constitucional, ou seja, resumindo, para a maior parte da doutrina e para a jurisprudência, é possível que um ato infralegal atualize monetariamente um tributo, atualize monetariamente a base de cálculo de um tributo, sem que isso implique em ofensa ao artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. Ou seja, na verdade, se a gente partir dessa premissa, o que o artigo 150, inciso 1º da Constituição proíbe é o aumento real do valor do tributo, e não o aumento meramente nominal, que é aquele aumento que é realizado para repor a inflação, certo? Então isso aqui é bem importante, quer dizer, quando a gente vai ter um aumento da carga tributária, para que haja um aumento no valor do tributo, é necessário ler em sentido estrito. Agora, se o objetivo é tão somente atualizar monetariamente o valor do tributo, aí entende-se que essa atualização monetária não é aumento do tributo propriamente dito. E por não ser aumento do tributo propriamente dito, não precisa ser feito por meio de lei, pode ser feito por meio de um ato infralegal, certo? Daí porque a gente tem que ter cuidado quando a gente estuda esse verbo, o verbo aumentar, para que a gente entenda então que ele está falando do valor real do tributo e não do valor meramente nominal. Tudo bem, então já sabemos o significado de aumentar tributo. E o que significa a palavra exigir? A palavra exigir ela tem que ser compreendida como instituir e não apenas como cobrar o tributo propriamente dito. Quer dizer, não é a cobrança que se impede no artigo 150, é a própria instituição do tributo. Quer dizer, não teria sentido admitir-se que a entidade federativa poderia instituir um tributo por meio de decreto e que a entidade federativa, o que ela não poderia fazer era tão somente cobrar esse tributo. Mas quem pagou voluntariamente, tudo bem, está resolvido. Esse pagou voluntariamente não tem direito à repetição. Não, o verbo exigir aqui ele foi utilizado num contexto distinto. O que as entidades federativas não podem é instituir um tributo senão por meio de lei. Ou seja, para que se institua um tributo é necessário lei em sentido estrito. É necessário que a lei tenha sido aprovada, portanto, pelo parlamento, da entidade federativa competente. Então esse é o significado de exigir. Exigir significa instituir um tributo, certo? Isso aqui é fundamental, ou seja, não é somente cobrar, é instituir um tributo. Um ato infralegal que institua um tributo, um decreto que institua um tributo, ele ofende, portanto, o princípio da legalidade tributária, justamente porque ele não pode fazê-lo, apenas a lei é que pode instituir um tributo, certo? Então, até aqui o que a gente viu é isso, quer dizer, as entidades federativas não podem exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Aumentar tributo, a gente já viu que no contexto constitucional significa aumento real da tributação, de modo que o aumento real da tributação não pode ser feito por um ato infralegal, porém a atualização monetária da base de cálculo, essa pode ser feita por um ato infralegal porque o Código Tributário Nacional assim o afirma e porque a jurisprudência entende que esse dispositivo do Código Tributário Nacional é compatível com a Constituição, portanto aumentar um tributo, repito, significa aumentar o valor real de um tributo, porque se for apenas atualização monetária um ato infralegal pode fazê-lo, e exigir um tributo significa instituir um tributo, ou seja, as entidades federativas não podem instituir um tributo senão por meio de lei. Mas o que é instituir um tributo? Essa é a indagação que eu faço. O que a lei precisa estabelecer para que a gente tenha a instituição do tributo? O que deve ser estabelecido em lei e o que pode ser feito por meio de um ato infralegal, por exemplo? E aí, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, a gente já volta para a tela. Toda norma jurídica ela tem uma hipótese e uma consequência. Toda norma jurídica é assim. Então, se matar alguém, a pena deve ser X. Se auferir renda, deve pagar imposto de renda à pessoa física. Ou seja, toda norma jurídica ela tem uma hipótese e ela tem uma consequência. Em direito tributário, a gente consegue identificar isso claramente, a gente consegue visualizar qual é a hipótese de uma norma tributária e a gente consegue visualizar qual é o consequente de uma norma tributária. E tem um doutrinador, um jurista em direito tributário que se chama Paulo de Barros Carvalho, que ele identificou alguns critérios que a gente vai ter no antecedente da norma tributária e alguns critérios que a gente vai ter no consequente da norma tributária. Todos esses critérios, eles são essenciais para a instituição de um tributo, ou seja, todos esses critérios devem estar previstos como regra geral em lei, justamente porque são eles que instituem um tributo. Sem quaisquer um desses critérios, a gente não vai ter instituição do tributo, porque a gente não vai ter a possibilidade de incidência da norma. Daí porque quando a gente fala em instituição de um tributo, quando a gente diz que a lei deve instituir um tributo, a gente está afirmando que a lei deve estabelecer todos os critérios do antecedente e todos os critérios do consequente. Tudo bem. E quais são os critérios do antecedente? Os critérios do antecedente são os critérios material,
o critério espacial e o critério temporal. O que é o critério material? O critério material é o verbo acompanhado de um complemento. É aquela conduta que está prevista pela norma jurídica, desconsiderados por ora os elementos e as condicionantes espaciais e temporais. Então, no caso do imposto de renda, qual é o critério material? Auferir renda. Esse vai ser o critério material, quer dizer, um verbo acompanhado do complemento, quer dizer, uma conduta, auferir renda, é o critério material. O que é o critério espacial? O critério espacial é o local em que a conduta prevista pelo critério material deve ocorrer para que a gente possa ter, então, a incidência da norma tributária. No caso do imposto de renda, pode ser em qualquer local, inclusive no exterior. Porque o imposto de renda pessoa física, o imposto de renda pessoa jurídica, pode, em tese, incidir em qualquer local. Ele pode se justificar a cobrança do imposto de renda em razão de uma renda obtida no exterior. Então, em tese, auferir renda em qualquer lugar do mundo pode, em tese, justificar a cobrança do imposto de renda. Então, o critério espacial é qualquer lugar. E o critério temporal? O critério temporal é o momento em que a norma tributária vai incidir. Quer dizer, tudo bem, auferir renda em qualquer local pode justificar a cobrança desse imposto, mas em que momento é que eu vou aferir se a pessoa auferiu renda? Justamente no caso do imposto de renda, pessoa física, essa data vai ser no dia 31 de dezembro. Então a gente conseguiu construir aqui o critério, o antecedente da regra matriz de incidência do imposto de renda pessoa física. Então, auferir renda em qualquer local no dia 31 de dezembro, essa renda oferida no dia 31 de dezembro pode dar aso à tributação, à incidência de uma norma tributária que vai justificar a cobrança do imposto de renda. E os critérios do consequente? Os critérios do consequente, a gente tem o critério pessoal e o critério quantitativo. O critério pessoal é quem vai cobrar o tributo, ou seja, o critério pessoal se divide em sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo é quem cobra o tributo, no nosso exemplo do imposto de renda vai ser a União Federal, e o sujeito passivo é quem paga o tributo, que no nosso exemplo vai ser o contribuinte que auferiu renda. Então o critério pessoal é justamente a relação jurídica, aquela que vai ser estabelecida, quer dizer, quem cobra o quê, quem deve pagar e o objeto, o que se deve pagar, que é o critério quantitativo. O critério quantitativo ele é formado por uma base de cálculo e por uma alíquota. Portanto, todos esses elementos que a gente acabou de ver, eles são fundamentais para que haja a incidência da norma tributária. Sem quaisquer um desses elementos que a gente acabou de ver aqui, não vai poder incidir a norma tributária não vai poder incidir. Daí porque quando a gente está falando do princípio da legalidade tributária, quando a gente está falando de instituir um tributo, o que a gente está querendo afirmar é o seguinte, é que o artigo 150 da Constituição, ele exige que todos esses elementos que a gente acabou de ver, critério material, critério espacial e critério temporal, critério pessoal e quantitativo no consequente, todos esses critérios que a gente acabou de ver devem ser estabelecidos por meio de lei. Se um ato infralegal estabelecer qualquer um desses critérios que a gente acabou de ver, a gente vai ter uma inconstitucionalidade, quer dizer, esse dispositivo vai ofender o princípio da legalidade tributária, justamente porque quando a Constituição fala em instituir um tributo, quando a gente interpreta a Constituição no sentido de que ela veda a instituição de um tributo, se não por meio de lei, o que a gente entende é que quaisquer desses critérios que a gente acabou de analisar, eles devem ser veiculados por meio de lei, sob pena de a gente ter uma ofensa ao artigo 150, inciso 1º da Constituição, certo? Eu trouxe um gráfico para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais esse tema e entender esses critérios em razão da importância que eles têm para o estudo do direito tributário. Então eu construí aqui, vocês podem observar, a regra matriz de incidência tributária do ITR. Então no ITR, a hipótese, vocês estão vendo a hipótese agora na tela. Qual é o critério material do ITR? Lembrem, critério material é um verbo, um complemento, uma conduta desconsideradas as circunstâncias temporais e espaciais. Então critério material, ser proprietário, enfiteuta ou possuidor de bem imóvel. Tudo bem. Mas em que local esse bem imóvel tem que estar presente para que a gente possa falar da incidência do ITR? Fora da zona urbana. Então, o critério espacial fora da zona urbana. E o critério temporal, em que momento que a pessoa tem que ser proprietária para que a gente possa ter incidência do ITR? No dia 1º de janeiro de cada ano. Vamos para o consequente agora. Critério pessoal, quem é o sujeito ativo do ITR? Como regra, é a União Federal. Excepcionalmente, podem ser os municípios que se fizeram convênio com a União. Quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo é o proprietário, o enfiteuta é o possuidor do imóvel. E o critério quantitativo?
Base de cálculo, segundo a lei que regulamenta o ITR, é o valor da terra nua tributável, que é um conceito estabelecido pela lei do ITR. E a alíquota, ela varia de 0,03% a 20%, certo? Então, apenas para que a gente possa, através desse slide que eu acabei de colocar na tela, entender, enfim, compreender melhor como é que funcionam esses critérios que compõem a regra matriz de incidência tributária. Tudo bem, então o que a gente viu até agora? Vimos até agora o seguinte, que o artigo 150, inciso 1º da Constituição, ele impede as entidades federativas de instituírem ou aumentarem tributos, senão por meio de lei. Beleza. Vimos que o verbo aumentar, ele tem sido compreendido pela jurisprudência como um impeditivo, como uma maneira de impedir as entidades federativas a aumentarem o valor real da tributação por um ato infralegal. Ou seja, as entidades federativas que quiserem aumentar o valor real da tributação, elas devem fazê-lo por meio de lei, não podem fazê-lo por meio de um ato infralegal. Se, por outro lado, o objetivo das entidades federativas é tão somente atualizar monetariamente o valor do tributo, aí tudo bem, aí é possível que se faça isso por meio de um ato infralegal. A jurisprudência tem entendido que é compatível essa interpretação, em razão daquele dispositivo do CTN que a gente vai ver adiante, com o artigo 150, inciso 1 da Constituição. Com relação a instituição de um tributo, vimos que não basta, que não se exige lei apenas para que se aumente o valor do tributo, mas se exige lei também para que se institua um tributo. E o que significa instituir? Vimos que o verbo instituir tem sido compreendido no seguinte sentido: a lei ela deve estabelecer todos os critérios da norma imponível, deve estabelecer todos os critérios da norma tributária, todos os critérios sem os quais a norma tributária não pode incidir. E quais são esses critérios? Critérios do antecedente, critério material, temporal e espacial, critérios do consequente, critério pessoal e quantitativo. Agora a gente dá um passo à frente para que a gente possa discutir a seguinte possibilidade. Pode uma medida provisória instituir tributos? Quer dizer, a gente estava diante do princípio da legalidade tributária e vimos que o princípio da legalidade tributária impede a instituição ou aumento de um tributo, senão por meio de lei. E medida provisória? É possível a utilização de medida provisória para instituir ou majorar tributos? E aí, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte. Antes da emenda constitucional 32, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sempre foi no sentido que sim, que medidas provisórias podem ser utilizadas para instituir ou majorar tributos. Boa parte da doutrina criticava, dizendo que as medidas provisórias eram incompatíveis com o regime tributário específico estabelecido pela Constituição, mas o Supremo Tribunal Federal, mesmo antes da emenda constitucional número 32, sempre disse que sim, que medidas provisórias podem ser utilizadas para instituir ou majorar tributos. Depois veio a emenda constitucional número 32, que mudou a redação do artigo 62 da Constituição, e o parágrafo 2º passou a dizer o seguinte: medidas provisórias que impliquem a instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos tal, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Quer dizer, a emenda constitucional número 32 inseriu esse dispositivo constitucional. Daí surgiram duas possibilidades interpretativas. Uma corrente doutrinária disse o seguinte: pode-se utilizar a partir de agora medidas provisórias apenas para instituir ou majorar impostos. E qual era o argumento dessa corrente doutrinária? Porque não teria sentido a mudança constitucional se assim não fosse, porque o Supremo entendia que podia para tudo. Então agora veio uma emenda constitucional que falou impostos, a gente tem que interpretar de maneira mais restritiva isso aqui para aceitar medidas provisórias só na instituição de impostos. Com relação a outros tributos não pode mais. Uma outra corrente interpretativa disse o seguinte: não, pode-se continuar a utilizar medidas provisórias para todos os tributos, salvo aqueles reservados à lei complementar, que não pode utilizar medidas provisórias. E qual foi o argumento? O argumento foi o seguinte: esse novo dispositivo não mudou a orientação do Supremo, porque esse novo dispositivo ele não só fala do princípio da anterioridade, ele veio a regulamentar como que a medida provisória deve ser estabelecida, deve ser interpretada em contexto com o princípio da anterioridade, que a gente vai ver lá na frente. Então a gente teve essas duas interpretações. Qual foi a interpretação que prevaleceu? Essa segunda aqui. A interpretação segundo a qual, portanto, pode-se sim utilizar medidas provisórias para instituir ou majorar tributos. De modo que, em síntese, pessoal, o que é importante que nós saibamos é isso. Medidas provisórias podem instituir ou majorar tributos, não apenas impostos, mas tributos em geral, salvo aqueles reservados à lei complementar. Por quê? Porque medida provisória não pode dispor sobre temas que envolvam lei complementar. Então, aqueles tributos que só podem ser instituídos por lei complementar, que são os seguintes: imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios,
impostos residuais e contribuições residuais para a Seguridade Social, apenas esses quatro, salvo com relação a esses quatro, os demais tributos podem sim serem regulamentados e normatizados por meio de medidas provisórias, certo? Então esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Repito, o Supremo Tribunal Federal entende que pode sim, é possível sim, que se utilize medidas provisórias para instituir ou majorar tributos, salvo com relação àqueles reservados à lei complementar. Um outro aspecto agora que eu gostaria de chamar a atenção e que envolve ainda o princípio da legalidade tributária diz respeito a isso aqui. O princípio da legalidade tributária ele é incompatível com conceitos jurídicos indeterminados? Ele é incompatível com norma tributária em branco? Ou é possível utilizar conceitos jurídicos indeterminados e norma tributária em branco em direito tributário? Pessoal, aqui a gente tem uma divergência doutrinária. Parte da doutrina entende que sim, que o princípio da legalidade tributária ele é incompatível com a utilização pela lei de conceitos jurídicos indeterminados ou com a atribuição ao executivo da possibilidade de alguma forma normatizar aquilo que foi estabelecido pela lei, quer dizer, com a possibilidade de se utilizar de norma tributária em branco no direito tributário. Então, a gente tem divergência sobre essas possibilidades. Autores que dizem que há impossibilidade, outros que dizem que é possível. Roque Carrasa, por exemplo, que é um doutrinador importante no direito tributário, ele diz que não se pode fazer esse tipo de coisa, que os conceitos jurídicos indeterminados e que a norma tributária em branco são incompatíveis com o texto constitucional. Já Leandro Paulsen pensa de maneira diferente. Qual é a interpretação que prevalece na jurisprudência e é essa, portanto, que a gente deve seguir para efeitos de concurso público? É aquela que diz que sim, que se pode utilizar. Pode-se utilizar conceitos jurídicos indeterminados e pode-se utilizar a norma tributária em branco no direito tributário. Então é isso que prevalece. O que são conceitos jurídicos indeterminados? Conceitos jurídicos indeterminados são aqueles termos que são utilizados pela norma e que são dotados de uma vagueza bastante substancial. Quer dizer, toda norma ela tem uma certa vagueza, ela é de alguma forma vaga. O que é a vagueza? A vagueza ocorre quando a gente não consegue identificar a priori todos os objetos que cabem no conceito. Então a palavra jovem, por exemplo, uma pessoa de 6 anos de idade é jovem? É jovem, 6 anos de idade é. Uma pessoa de 20 é jovem? É jovem. Aí uma pessoa de 30 é jovem? Se a gente perguntar para uma pessoa se uma pessoa de 30 é jovem, alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Eu espero que diga que sim, porque eu tenho 30. Então eu espero que as pessoas digam que sim, que é jovem. Eu também acho que é jovem. Mas alguns vão dizer que não, 30 não é mais jovem. Então é um termo vago. A gente não consegue identificar exatamente todos os objetos que cabem nesse conceito. A gente vai ter uma zona cinzenta aí que vai provocar discussões e divergências sobre se há ou não, em tese, o enquadramento de um determinado objeto a esse conceito. Isso significa vagueza, quer dizer, quando um conceito ele é vago. A gente tem vários exemplos de vagueza no direito. O conceito de razoável, por exemplo. O credor pode cobrar a dívida desde que seja razoável, de maneira razoável. O que é razoável aqui? Ficar ligando 200 vezes para a casa da pessoa é razoável? E se ligar só 5? E se ligar 10? Quer dizer, depende. Então é um conceito vago, que a gente não consegue identificar a priori quais os objetos que cabem nesse conceito. Boa-fé também. Quer dizer, trata-se de um conceito vago também. A gente pode estabelecer alguns critérios, mas a gente sempre vai ter uma zona de penumbra aí sobre se aquela pessoa agiu ou não de má fé. Então isso significa conceitos jurídicos indeterminados. Se aceita conceitos jurídicos indeterminados no direito tributário, como eu mencionei, tem essa divergência interpretativa, mas a maior parte da jurisprudência entende que sim, por isso a gente vai assumir essa posição para efeitos de concurso público. E norma tributária em branco? Norma tributária em branco é quando a lei utiliza um determinado conceito, só que ela delega para o executivo a tarefa de estipular o que esse conceito significa. Então veja que interessante a diferença entre um conceito jurídico indeterminado e a norma tributária em branco. No conceito jurídico indeterminado, quem vai dizer se aquele objeto se enquadra ao conceito é o intérprete. Na norma tributária em branco, a lei delegou ao executivo a tarefa de estipular qual o conteúdo daquele conceito. Então essa é a diferença. Mais uma vez, repito, a gente tem divergência na doutrina sobre se há possibilidade ou não de utilização de conceitos jurídicos indeterminados no direito tributário, assim como da norma tributária em branco, mas a maior parte da jurisprudência, a jurisprudência tem aceito isso e por isso a gente vai adotar esse ponto de vista para efeitos de concurso público. Se isso aqui cair numa prova objetiva, seria uma questão complicada, talvez até passível de anulação, mas vocês devem entender que sim, que pode. Se cair numa prova discursiva, é interessante que você explore esse tema com mais cuidado, explique o que é um conceito jurídico indeterminado,
dê exemplos, explique o que é uma norma tributária em branco, coloque as duas correntes interpretativas, aquelas que se opõem, e, enfim, manifeste qual a sua posição acerca do tema. Então, diga qual é a sua posição, certo? Então, mas dificilmente isso vai ser cobrado assim numa prova objetiva de concurso público em razão dessa divergência. Mas se cair, é bom que você saiba, então, dessa divergência que a gente tem. Tudo bem, então já entendemos que o princípio da legalidade tributária impede a instituição ou majoração de tributos, se não por meio de lei. Já vimos o que significa aumentar um tributo para efeitos do princípio da legalidade tributária. Vimos que o princípio da legalidade tributária impede o aumento real da tributação. Vimos o que significa instituir um tributo. Vimos que significa estabelecer todos os critérios que compõem a regra matriz de incidência, tanto do antecedente quanto do consequente. Vimos que medida provisória pode instituir tributos, salvo aqueles reservados à lei complementar. E vimos também que há a possibilidade, para a maior parte da doutrina, da utilização de conceitos jurídicos indeterminados de norma tributária em branco no direito tributário. Agora a gente vai dar um passo à frente para responder a seguinte questão. Há exceções constitucionais a essa regra? Há mitigações constitucionais ao princípio da legalidade? E a resposta é sim. A gente tem mitigações constitucionais ao princípio da legalidade tributária, que são essas mitigações que vocês estão vendo aqui na tela. Quer dizer, são mitigações constitucionais ao princípio da legalidade tributária. E é bem importante que vocês decorem isso, porque isso aqui cai bastante em provas de concurso público. Quer dizer, IPI, Imposto de Importação, Imposto de Exportação e IOF, esses 4 impostos de competência da União Federal, são mitigações constitucionais ao poder de tributar. Por que são mitigações constitucionais ao poder de tributar? Porque a Constituição autoriza que o Poder Executivo possa aumentar a alíquota desses tributos. Por isso que a gente não fala propriamente dito de exceção ao princípio da legalidade, a gente fala de mitigação. Não é bem uma exceção, porque se a gente falar exceção, parece que o Poder Executivo poderia fazer tudo. Poderia instituir o tributo, poderia mudar a base de cálculo, não. O que o Poder Executivo pode fazer, de acordo com a Constituição, é alterar a alíquota desses tributos, aumentar a alíquota desses tributos nos termos e nos limites da lei. Quer dizer, a lei estabelece um mínimo e um máximo. E dentro desse mínimo e máximo, o Poder Executivo pode variar a alíquota para cima e para baixo, com relação a esses impostos. Então, são mitigações constitucionais ao poder de tributar. IPI, Imposto de Importação, Imposto de Exportação e IOF, 4 tributos de competência da União Federal. Além desses 4, a gente tem mais 2 tributos que aparecem como mitigações também ao princípio da legalidade tributária. ICMS combustível e CID combustível, ou seja, lembre-se da base econômica sobre as quais esses tributos se incidem, que é justamente combustível. Tanto o ICMS combustível quanto a CID combustível também são mitigações constitucionais ao princípio da legalidade tributária, justamente porque nesses 2 casos um ato infralegal pode majorar as alíquotas, tanto do ICMS combustível quanto da CID combustível. Não há necessidade de lei em sentido estrito, certo? E agora, para finalizar a nossa análise sobre o princípio da legalidade tributária, eu gostaria de chamar a atenção para o que não pode, o que não precisa ser veiculado por meio de lei. E aí eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: obrigações acessórias, pessoal. Obrigações acessórias não precisam ser veiculadas por meio de lei. Por quê? Observem o que diz o artigo 113 do Código Tributário Nacional. A obrigação tributária é a principal acessória. E o parágrafo 2º é o seguinte: a obrigação acessória decorre da legislação tributária. Ou seja, utiliza o termo legislação tributária. E qual é o conceito de legislação tributária para o CTN? O conceito de legislação tributária para o CTN é o seguinte: a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo em parte sobre tributos e relações jurídicas a ela pertinentes. Ou seja, com relação a obrigações acessórias, há a possibilidade sim que obrigações acessórias sejam instituídas por meio de um ato infralegal. É possível que a lei delegue, por exemplo, ao Poder Executivo a tarefa de criar obrigações acessórias com relação a um tributo. E aí o Poder Executivo vai criar efetivamente essas obrigações acessórias. Há essa possibilidade, certo? Por quê? Porque o Código Tributário Nacional fala que obrigações acessórias decorrem de legislação tributária. E legislação tributária para o Código Tributário Nacional é um conceito mais amplo do que o de lei. O Código Tributário Nacional conceitua a legislação tributária. E o que o Código Tributário Nacional fez? O Código Tributário Nacional fez o seguinte: legislação tributária é esse círculo aqui. Dentro desse círculo a gente vai ter a lei, ou seja, é um termo mais amplo do que lei, porque abarca também outras realidades, como por exemplo os decretos do chefe do executivo. Por isso que
a gente fala que obrigações acessórias podem sim ser instituídas por um ato infralegal. Além das obrigações acessórias, a alteração na data de vencimento do pagamento. A alteração da data de vencimento de um tributo, quer dizer, mudou a data de vencimento do dia 15 de dezembro para o dia 10 de dezembro. O que fez isso? Um decreto do prefeito municipal. Isso ofende o princípio da legalidade tributária ou não? Se entende que não. Por quê? Porque houve aumento do tributo? Não. Houve a instituição de um novo tributo? Também não. A data de pagamento do tributo não faz parte dos critérios da regra matriz de incidência tributária. Veja como é importante que a gente saiba identificar quais os critérios da norma jurídica e quais os critérios da regra matriz de incidência tributária. Não faz parte do critério material, não faz parte do critério espacial, não faz parte do critério temporal, nem nenhum dos critérios do consequente, critério pessoal e quantitativo. Portanto, se não institui um tributo e também não aumenta o valor de um tributo, a alteração na data de vencimento do pagamento, então não se submete ao princípio da legalidade estrita, logo pode ser feita por meio de um ato infralegal, certo? E, por fim, também uma circunstância que independe de lei é a atualização monetária da base de cálculo, sobre a qual a gente já falou lá no nosso primeiro slide e não custa relembrar. Dê uma olhada no que diz o artigo 97, parágrafo 2º, 2 do CTN. Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso 2º desse artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo, ou seja, não há aumento, o Código Tributário Nacional entende que não há um aumento do tributo quando um ato infralegal apenas atualiza monetariamente a base de cálculo desse tributo, certo? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre o princípio da anterioridade tributária. Dê uma olhada nesse gráfico a seguir, que eu gostaria de demonstrar para vocês através desse gráfico o seguinte. O princípio da anterioridade ele se divide em dois. Princípio da anterioridade anual e princípio da anterioridade nonagesimal. Comecemos com o primeiro, princípio da anterioridade anual. O que o princípio da anterioridade anual veda? Veda o seguinte, que é proibido às entidades federativas cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja, o princípio da anterioridade anual impede que as entidades federativas cobrem no mesmo exercício financeiro um tributo cuja lei que o instituiu ou aumentou tenha sido publicada naquele exercício financeiro. Ou seja, se a lei instituiu uma taxa no dia de hoje, há que se aguardar um exercício financeiro ou o término desse exercício financeiro para que se possa efetivamente cobrar o valor dessa taxa. Não se pode cobrar o valor dessa taxa no mesmo exercício financeiro da lei que houver instituído essa taxa. Ou seja, essa é a vedação do princípio da anterioridade anual. Não se pode cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que houver sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Por isso, o princípio da anterioridade anual. O que é exercício financeiro? Já que a lei faz menção a exercício financeiro, exercício financeiro coincide com o ano civil. Então, quando fala exercício financeiro, a gente pode interpretar esse dispositivo como ano civil. Então, se foi instituída na data de hoje uma taxa, só se pode cobrar o valor dessa taxa a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Por quê? Porque não se pode cobrar o valor dessa taxa no mesmo exercício financeiro. Mas foi publicada essa lei no dia 20 de janeiro, quer dizer, faz pouco tempo, passaram apenas 20 dias do ano, eu vou ter que esperar quase um ano para cobrar essa taxa? Vai ter que esperar quase um ano para cobrar essa taxa, porque o princípio da anterioridade anual veda, repito, que se cobre tributos no mesmo exercício financeiro em que houver sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, certo? O princípio da anterioridade, por outro lado, nonagesimal, se encontra em dois dispositivos, no artigo 150 e no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. Por que se encontra em dois dispositivos? Pelo seguinte, quando a Constituição foi promulgada, na redação originária da Constituição, nós tínhamos apenas essa anterioridade nonagesimal, a do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, que dizia o seguinte: as contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhe aplicando o disposto no artigo 150b. Então, quando a redação Constituição foi promulgada, a gente só tinha essa anterioridade nonagesimal. E essa anterioridade nonagesimal ela é mais restrita, porque ela só se aplica às contribuições para a Seguridade Social. Ou seja, para as contribuições para a Seguridade Social nós tínhamos anterioridade nonagesimal e para os demais tributos, salvo as exceções estabelecidas que a gente vai ver depois, nós tínhamos anterioridade anual. Tudo bem. E o que é a anterioridade nonagesimal? A anterioridade nonagesimal é justamente isso que a gente acabou de ler, quer dizer, a anterioridade que impede uma entidade federativa de cobrar tributos antes de decorrido 90 dias
da data que instituiu aquele tributo, da data da lei que instituiu ou aumentou aquele tributo, certo? Só que, como aquela anterioridade nonagesimal era muito restrita na redação originária da Constituição, porque ela só se aplicava às contribuições para a Seguridade Social, o que aconteceu? O que acontecia? Acontecia o seguinte, no final do ano, as entidades federativas aprovavam pacotes tributários. E esses pacotes tributários já eram implementados no primeiro dia do ano seguinte, porque não havia vedação, princípio de anterioridade nonagesimal para outros tributos. Então o prefeito municipal, por exemplo, ele aprovava a criação de uma taxa, ou de várias taxas, no dia 20 de dezembro de 2019, por exemplo, ou do dia 20 de dezembro do ano. E já fazia com que essa taxa que foi aprovada no dia 20 de dezembro desse ano fosse aplicada já 1º de janeiro do ano seguinte, ou seja, dava só 10 dias de adaptação para o contribuinte, porque ele aprovava esse pacote tributário no final de cada ano. Para evitar esse tipo de situação, para evitar esse esvaziamento do princípio da anterioridade anual, porque é um esvaziamento, quer dizer, por que o princípio da anterioridade anual existe? Ele existe para gerar previsibilidade para o contribuinte, ele é uma homenagem ao princípio da segurança jurídica. No momento em que se começa a aprovar pacotes tributários no dia 20 de dezembro, há um esvaziamento da finalidade do princípio da anterioridade anual. Como uma forma de evitar esse esvaziamento do princípio da anterioridade anual, o que o Constituinte fez, ou melhor dizendo, o que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal fizeram? Emendaram a Constituição e estabeleceram uma outra anterioridade anual, a nonagesimal, aliás, pela emenda constitucional número 42, que está prevista na linha C do inciso 3º. Faltou colocar aqui a linha C do inciso 3º. Essa linha C do inciso 3º, essa linha C do inciso 3º, depois dêem uma olhada aí no site do Planalto, joguem aí, essa linha C do inciso 3º, ela justamente impede a cobrança de tributos antes de decorrido 90 dias da data da lei que houver instituído esse tributo ou aumentado esse tributo, certo? Então a anterioridade nonagesimal, que valia só para as contribuições para a Seguridade Social, ela passou a valer também para os outros tributos. De modo que, como regra geral, o que a gente tem? Como regra geral, há que se observar tanto o princípio da anterioridade anual quanto o princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, só se pode cobrar um tributo depois de esgotado o último prazo, ou o prazo da anterioridade anual ou o prazo da anterioridade nonagesimal. E qual vai ser esse prazo? Depende da data da lei que aprovou a medida. Quer dizer, às vezes vai ser o prazo da anterioridade anual e às vezes o prazo da anterioridade nonagesimal. Por exemplo, se for aprovada uma lei que instituiu uma taxa no dia 20 de janeiro de 2020, qual vai ser o último prazo a se expirar? Vai ser o da anterioridade anual, porque 90 dias vai dar fevereiro, março, abril. Em abril já cumpriu o prazo da anterioridade nonagesimal, mas vai ter que se aguardar o término do ano para que se possa cobrar o tributo. Quando é que isso vai ocorrer? Só no dia 1º de janeiro de 2021. Então, nesse caso, o princípio da anterioridade anual vai ser mais longo que o princípio da anterioridade nonagesimal. Agora, o inverso pode acontecer também. Imaginemos que seja aprovada uma lei que institua uma taxa no dia 20 de dezembro de 2020. Então, nesse caso, quem vai expirar por último, entre aspas aqui falando, vai ser o princípio da anterioridade nonagesimal, porque o princípio da anterioridade anual, o prazo do princípio da anterioridade anual já vai ter sido cumprido no dia 1º de janeiro, mas como a gente tem também o princípio da anterioridade nonagesimal, a gente vai ter que se aguardar. Então vai ser 20 de dezembro, janeiro, fevereiro, 20 de março, mais ou menos, é que a gente vai ter a possibilidade da cobrança dessa taxa, certo? Então, como regra geral, deve-se observar esses dois prazos. Quando a gente tiver uma lei que institua o major em tributo, deve-se observar como regra geral esses dois prazos. Não se pode cobrar esse tributo que houver sido instituído ou majorado no mesmo ano em que ele foi publicada a lei, não se pode. E também não se pode cobrar esse tributo que foi instituído ou majorado antes de decorrido 90 dias da data da lei que instituiu ou majorou esse tributo, certo? Essa é a regra geral. Mas nós temos algumas exceções a essa regra. E quais são as exceções a essa regra? Essas que vocês estão vendo na tela. Observem o seguinte, eu trouxe dois conjuntos aqui. Um conjunto azul e o conjunto rosa. O conjunto azul, ele traz as exceções ao princípio da anterioridade anual. E o conjunto rosa, as exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal. Então a gente tem esses dois conjuntos. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês? Pelo seguinte, a gente tem alguns tributos que aparecem como nos dois conjuntos e que são, portanto, tanto exceções ao princípio da anterioridade anual quanto exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal. Quais são esses tributos? Imposto de importação, imposto de exportação IOF, imposto extraordinário de guerra,
e empréstimo compulsório para calamidade pública ou guerra externa. Esses três tributos que vocês acabaram de ver na tela, que vocês estão vendo na tela, eles são exceções tanto ao princípio da anterioridade anual, quanto também exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal. Então, imposto de importação, imposto de exportação e o IOF, assim como o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório para custear despesas de calamidade pública ou guerra externa, eles não precisam observar nenhuma dessas anterioridades que eu acabei de mencionar. Eles não precisam observar nem o princípio da anterioridade anual, tampouco o princípio da anterioridade nonagesimal. Por quê? Porque são tributos que se justificam essa medida excepcional. Quer dizer, o imposto de importação, o imposto de exportação e o IOF, eles têm finalidades extrafiscais. Eles têm como objetivo não apenas a arrecadação, mas eles são utilizados como forma de regulamentar o comércio exterior, como forma de portanto, regulamentar a economia. Ou seja, eles têm uma finalidade extrafiscal, que justifica, portanto, esse regime diferenciado. O mesmo ocorre com relação ao empréstimo compulsório para despesas de calamidade pública ou guerra externa. O que motiva a instituição desse empréstimo compulsório? Calamidade pública ou guerra externa. Ou seja, são situações emergenciais. E não faria sentido, realmente, que tributos que foram instituídos para fazer frente a essas situações emergenciais, pudessem ser postergados a eficácia da norma tributária por um ano em razão do segurança jurídica, ou seja, a segurança jurídica acabou cedendo nesse caso, o Constituinte estabeleceu um peso maior para a arrecadação dos tributos, para o valor de se arrecadar tributos, em detrimento do princípio da segurança jurídica, justamente porque entendeu que são situações emergenciais que justificam que o Estado possa cobrar o tributo tão logo seja instituído esses tributos, essas exações, certo? Então, empréstimo compulsório para custeio de calamidade pública ou guerra externa, imposto extraordinário de guerra, que também se justifica apenas quando a gente tem uma guerra, e imposto de importação, imposto de exportação e IOF, todos eles aparecem como exceções aos dois princípios, tanto ao princípio da anterioridade anual quanto ao princípio da anterioridade nonagesimal. Agora a gente vai ver as exceções apenas ao princípio da anterioridade anual. Primeira delas, ICMS combustível, CID combustível, IPI e contribuições para a Seguridade Social. Ou seja, nesses quatro hipóteses, a gente só tem tributos, ou seja, são quatro hipóteses, quatro tributos, que só são exceções ao princípio da anterioridade anual. CID combustível, ICMS combustível, IPI e contribuições para a Seguridade Social. Ou seja, eles não precisam, eles só aparecem como exceção ao princípio da anterioridade anual. Então, se houver um aumento do IPI, não precisa observar o princípio da anterioridade anual, mas deve-se observar o princípio da anterioridade nonagesimal, porque só são exceções ao princípio da anterioridade anual. Aliás, em 2011, ocorreu isso que eu acabei de mencionar, quer dizer, o Poder Executivo aumentou a alíquota do IPI para importação aumentou a alíquota de IPI incidente sobre veículos importados, e ele quis que esse aumento da tributação produzisse efeitos imediatamente, assim o Poder Executivo determinou. E o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, disse que não, que o Poder Executivo não poderia fazer isso. Por quê? Porque o IPI é exceção ao princípio da anterioridade anual, mas não é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Então, o aumento da alíquota do IPI, ele só pode se tornar efetivo, essa norma que ampliou a alíquota do IPI só vai ser eficaz depois de decorrido 90 dias da data da publicação dessa norma, ou seja, há que se aguardar o prazo de 90 dias, porque ele só é exceção ao princípio da anterioridade anual, ele não é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, certo? E assim ocorre com o PI, assim ocorre com o CID combustível, ICMS combustível e contribuições para a Seguridade Social. Agora a gente vai ver três exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal e apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal. Quais são essas exceções? Imposto de renda, fixação da base de cálculo do IPTU e fixação da base de cálculo do IPVA. Nesses três casos, a gente tem exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal, embora não sejam exceções ao princípio da anterioridade anual. Então, repito, imposto de renda, fixação da base de cálculo do IPTU e fixação da base de cálculo do IPVA. Muito cuidado com essa fixação da base de cálculo. Muitas questões fazem pegadinhas para o candidato, ao invés de colocar fixação da base de cálculo, fala alíquota, modificação da alíquota, e aí diz que a modificação da alíquota é uma exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Não, modificação da alíquota deve observar os dois princípios, tanto o princípio da anterioridade anual
quanto da anterioridade nonagesimal. O que é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal é a fixação da base de cálculo do IPVA e da base de cálculo do IPTU. Se aumentar a alíquota do IPTU ou aumentar a alíquota do IPVA, tem que observar os dois princípios constitucionais. Mas a fixação da base de cálculo, sim. A fixação da base de cálculo do IPTU e a fixação da base de cálculo do IPVA, ambas aparecem como exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal, certo? Então, como exceções apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, a gente tem essas três hipóteses: imposto de renda, fixação da base de cálculo do IPVA e fixação da base de cálculo do IPTU. Agora, antes de encerrar o princípio da anterioridade, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte. Tudo bem, a gente viu quando tratou do princípio da legalidade tributária que medidas provisórias podem instituir ou majorar tributos. Mas como é que eu vou compatibilizar medidas provisórias com o princípio da anterioridade? Quer dizer, como é que se compatibiliza a edição de medidas provisórias para instituir ou majorar tributos com o princípio da anterioridade? Ou melhor dizendo, qual é o termo inicial de contagem do princípio da anterioridade? A edição da medida provisória ou a conversão em lei da medida provisória que instituiu ou majorar tributos? Aqui, pessoal, a gente tem que fazer aquela mesma distinção. A gente tem que falar do posicionamento do Supremo antes da emenda constitucional número 32 e depois da emenda constitucional número 32. Antes da emenda constitucional número 32, o Supremo diz o seguinte, que o termo inicial era a data de edição da medida provisória. Ou seja, o prazo de contagem do princípio da anterioridade era sempre a edição da medida provisória e não a conversão em lei da medida provisória. Então, se o presidente editou a medida provisória que instituiu uma taxa no dia 15 de outubro, o termo inicial da contagem da anterioridade anual e nonagesimal é o dia 15 de outubro. Se o MP foi convertido em lei só lá na frente, não importa. O que importa é o termo, é a data de edição da medida provisória, que vai ser o termo inicial da contagem, tanto do princípio da anterioridade anual quanto do princípio da anterioridade nonagesimal. Isso o Supremo decidia antes da emenda constitucional número 32. Aí veio a emenda constitucional número 32 e passou a dizer o seguinte, parágrafo 2º. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, 1, 2, 4, 5 e 154, 2, só produzirão efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Pessoal, duas observações iniciais desse dispositivo. Primeiro, essa ressalva aqui nem precisava, porque esses impostos que aparecem aqui, eles são exceções ao princípio da anterioridade anual. Então, pouco importa o termo inicial de contagem do princípio da anterioridade anual para eles, porque eles nem se aplicam a eles o princípio da anterioridade anual. Essa é a primeira observação. Segunda observação, esse dispositivo só trata da anterioridade anual, porque ele fala exercício financeiro seguinte. Então ele está tratando só do princípio da anterioridade anual. Então como é que o Supremo Tribunal Federal interpretou esse dispositivo? Porque a grande discussão era a seguinte, será que esse dispositivo mudou a jurisprudência do Supremo, que entendia que o termo inicial era a contagem da MP? Parece que mudou em alguns aspectos, mas mudou tudo ou mudou só um pouco? O Supremo teve que interpretar isso aqui. E aí o que o Supremo concluiu? O Supremo concluiu da seguinte forma, pessoal. A anterioridade anual deve ser contada da seguinte forma. Se for impostos, conversão em lei. Se for outros tributos, edição da medida provisória. Ficou ruim a letra, mas é isso aqui. Então o Supremo entendeu o seguinte, esse dispositivo afirmou o seguinte para o Supremo Tribunal Federal, o termo inicial de contagem do prazo da anterioridade anual para os impostos vai ser a conversão em lei, para outros tributos a edição da medida provisória. Mas por que o Supremo entendeu assim? Pelo seguinte, porque o parágrafo 2º fala o seguinte, medida provisória que explica a instituição ou majoração de impostos. Então o Supremo fez o seguinte raciocínio, ora, a minha jurisprudência diz o seguinte, que o termo inicial de contagem do prazo para a medida provisória é sempre a edição da MP e não a conversão em lei. Agora veio essa emenda constitucional que só alterou essa contagem com relação a impostos. Então ela mudou parcialmente a jurisprudência do Supremo.
Então o Supremo passou a entender o seguinte: princípio da anterioridade anual, o termo inicial de contagem deve ser a conversão em lei para os impostos vai ser a conversão em lei, porém, para os demais tributos, o termo inicial de contagem vai ser a edição da medida provisória, conforme a jurisprudência tradicional do Supremo, certo? Então isso foi o que o Supremo entendeu. E para anterioridade nonagesimal? Para anterioridade nonagesimal, veja que o dispositivo nada menciona. O dispositivo trata da anterioridade anual. Ele só fala exercício financeiro seguinte. Logo, para a anterioridade nonagesimal, o Supremo manteve a sua jurisprudência no sentido de que o termo inicial de contagem do prazo da anterioridade nonagesimal é, portanto, a data de edição da medida provisória, certo? Então, em suma, é isso, pessoal. Repetindo aqui, como é que a gente conta os prazos da anterioridade quando a gente está diante de uma medida provisória, quando uma medida provisória instituiu ou majorou um tributo? A gente conta da seguinte forma, resumindo aqui: anterioridade nonagesimal, edição da medida provisória. Anterioridade nonagesimal, o prazo deve ser contado a partir da edição da medida provisória. Regra 1. Regra 2. Anterioridade anual. Depende. Anterioridade anual que implique a instituição ou majoração de tributos que não impostos, edição da medida provisória. Então, repito de novo. Regra 1. Anterioridade nonagesimal, edição da medida provisória. Regra 2. Anterioridade anual que implique a instituição ou majoração de outros tributos que não impostos, edição da medida provisória de novo. Agora, anterioridade anual que implique a majoração ou instituição de impostos, essa aqui vai mudar. E o termo inicial de contagem vai ser não a data da edição da medida provisória, mas a conversão em lei da medida provisória que instituiu ou majorou o tributo, certo? Então é assim que o Supremo Tribunal Federal tem interpretado esse dispositivo. Agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre o princípio da irretroatividade tributária, que se encontra estabelecido no artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição. Esse dispositivo diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, aos municípios e ao Distrito Federal, inciso 3º, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Quer dizer, um dispositivo que, numa primeira aproximação, ele não traz grandes dificuldades. Quer dizer, o que ele diz? Ele impede que a nova lei atinja fatos jurídicos ocorridos no passado. Quer dizer, se a nova lei estabeleceu que a importação de um tributo agora deve pagar a alíquota de 15% e não mais a alíquota de 5%, é evidente que essa lei só vai poder ser aplicada para as importações que ocorrerem posteriormente à sua vigência. O contribuinte que importou esse bem antes da vigência dessa lei vai pagar a alíquota menor, vai pagar a alíquota de 5% e não vai pagar a alíquota de 15%. Então esse é o conteúdo do princípio da retroatividade. Embora seja simples o conteúdo do princípio da retroatividade, a gente tem uma divergência na doutrina que é importante que a gente exponha para vocês, que diz respeito à interpretação do que significa fatos geradores ocorridos. A gente tem duas interpretações na doutrina sobre o que significa fatos geradores ocorridos. Até vou colocar um gráfico aqui na tela que sintetiza quais são essas duas interpretações. Para uma primeira interpretação, fatos geradores ocorridos significa fatos geradores consumados, ou seja, enquanto a gente não tiver a consumação do fato gerador, enquanto o fato jurídico não for consumado, a nova lei que for editada pode atingir aquele fato, pode atingir aquele evento, ainda que o fato jurídico que ocorra posteriormente à vigência da lei leve em consideração circunstâncias que ocorreram antes da vigência da lei. Como assim? Imaginemos a seguinte hipótese. Uma lei ela foi aprovada e aumentou a alíquota do imposto de importação de um determinado tributo de 15% para 20%. Um exemplo parecido com o que eu acabei de dar. Imaginemos que o contribuinte ele já havia feito todos os trâmites de preparação para a importação daquele produto. Então ele já havia feito o contrato para a importação daquele tributo e coisa e tal. Só que ele não efetivamente importou aquele tributo. Aquele tributo só foi importado efetivamente para efeitos tributários quando a nova lei já estava vigente. Pode o contribuinte argumentar que, em razão desse fato de ele ter contratado, já ter feito a contratação antes da nova lei, ele deveria se submeter a alíquota menor de 15% e não a alíquota maior de 20%? Isso aqui depende da interpretação que a gente der a essa expressão fatos geradores ocorridos. Para a primeira posição doutrinária, fatos geradores ocorridos é fatos geradores consumados. E, portanto, esse contribuinte que a gente acabou de mencionar, ele deveria pagar a alíquota maior e não a alíquota menor. Por quê? Porque a consumação do imposto de importação só ocorreu
depois da nova lei. Só ocorreu depois da nova lei que estabeleceu a alíquota de 20% e não mais de 15%. Então, para a boa parte da doutrina, para essa perspectiva, os fatos geradores ocorridos e fatos geradores consumados. Peguemos um outro exemplo. Imaginemos a seguinte circunstância. Vamos imaginar que não existe o princípio da anterioridade anual. Vamos superar o princípio da anterioridade anual só para efeitos de exemplo aqui. Imaginemos o seguinte, que em julho de 2020 foi editada uma lei que aumentou o imposto de renda pessoa física de 27,5% para 30%. O imposto de renda pessoa física incide só em dezembro de 2020, só no dia 31 de dezembro de cada ano. No nosso exemplo, no dia 31 de dezembro de 2020. Quando essa lei, portanto, foi editada em junho de 2020, essa lei ela vai regulamentar, essa é a pergunta que eu faço, a renda e a remuneração oferida no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho ou não? Quer dizer, a renda que eu oferir em janeiro, fevereiro, março, maio, abril, maio, junho, ela deve submeter a alíquota de 27,5% ou de 30%? Se a gente não tivesse o princípio da anterioridade anual, essa é a pergunta. Para quem adota essa primeira interpretação, a interpretação de que fatos geradores ocorridos é fatos geradores consumados, a alíquota deveria ser a de 30% e não a de 27,5%. Por quê? Porque ainda não teve a consumação do imposto de renda pessoa física. O imposto de renda pessoa física ainda não se consumou, porque ele só vai se consumar no dia 31 de dezembro de cada ano. Então, para essa perspectiva, para essa primeira perspectiva, fatos geradores ocorridos é fatos geradores consumados. E a segunda perspectiva, essa aqui é a primeira, que vou até ler para vocês, exige a consumação de todos os requisitos necessários e suficientes ao nascimento da obrigação tributária. E a segunda perspectiva? A segunda perspectiva defende o seguinte, a realização de cada um dos eventos que, em conjunto com outros, dão origem ao nascimento da obrigação tributária, independentemente das circunstâncias de ter ocorrido a consumação de todos os eventos previstos pela norma. Ou seja, essa segunda interpretação, essa seguinte corrente doutrinária, ela é mais benéfica para o contribuinte, porque ela não exige que todo o fato gerador tenha ocorrido, que o fato jurídico tenha sido consumado, mas ela exige que apenas um ou outro elemento tenha ocorrido no passado e diz que isso já seria suficiente para impedir que a nova norma incidisse. Então, no nosso exemplo do imposto de renda, uma norma que foi editada em junho de 2020, para essa segunda perspectiva, ela não poderia atingir a renda que ocorreu antes da sua edição, a renda obtida em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, justamente porque, embora o imposto de renda não tenha se consumado, esses eventos ocorreram no passado. E se esses eventos ocorreram no passado, portanto, não haveria como aplicar a lei nova a esses eventos, certo? Então a gente tem essas duas interpretações. Qual é a interpretação que prevalece? É a primeira, essa aqui, que exige a consumação do fato jurídico. Portanto, é essa interpretação que prevalece. De modo que se a gente não tivesse o princípio da anterioridade anual e a gente tivesse um aumento da alíquota do imposto de renda da pessoa física de 27,5% para 30% em junho de 2020, essa nova lei atingiria a renda recebida em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Quer dizer, seria 30% a alíquota do rendimento obtido nesses meses. Justamente porque em junho a gente não tem ainda a consumação do imposto de renda da pessoa física. O fato jurídico do imposto de renda da pessoa física só vai ocorrer no mês de dezembro de 2020, certo? Então a gente tem essas duas interpretações. Na maior parte dos casos, como a gente tem o princípio da anterioridade anual, na maior parte dos casos, apesar dessa divergência, a gente não vai chegar a resultados diferentes, mas em alguns casos pode ser que isso ocorra. A gente teve um exemplo de uma situação em que isso ocorreu, que foi da contribuição social sobre o lucro líquido, que foi aumentada em 1989, houve um aumento dessa contribuição, a contribuição social sobre o lucro líquido, em mais ou menos no mês de outubro de 89, ou setembro de 89. E o que o Poder Executivo quis fazer? O que a União quis fazer? A União quis que fosse cobrado esse aumento da alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido sobre todo o lucro obtido naquele ano de 89. O lucro de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, até dezembro de 89. Os contribuintes disseram, não, eu não posso pagar isso aqui porque está tendo irretroatividade. O que o Supremo disse? O Supremo disse, não está tendo irretroatividade não, porque a contribuição social sobre o lucro líquido, ela só incide em 31 de dezembro. Então, se ela só incide em 31 de dezembro, o fato jurídico não ocorreu. Se o fato jurídico não ocorreu, a lei nova está regulamentando o fato jurídico que vai ocorrer posteriormente à sua vigência. Então, não se aplica o princípio da irretroatividade. No caso da contribuição social sobre o lucro líquido, foi o que ocorreu, e o princípio da anterioridade anual não salvou os contribuintes nessa hipótese. Por quê? Porque a contribuição social sobre o lucro líquido ela é uma contribuição para a Seguridade Social e, portanto, ela só deve obediência ao princípio da anterioridade
nonagesimal, certo? Então, embora o princípio da retroatividade ele seja simples, a gente tem esse probleminha, essa divergência interpretativa, e é importante que nós saibamos que, para a maior parte da doutrina e para a jurisprudência, fatos geradores ocorridos é fatos geradores consumados. Então, ainda que algum evento tenha ocorrido no passado, que algum evento tenha ocorrido antes da vigência da nova lei, se o fato jurídico ocorreu depois da lei, essa nova lei que foi editada vai poder regulamentar aquele fato jurídico, ainda que um ou outro evento tenha ocorrido antes da realização daquele fato jurídico, certo? E agora, para finalizar a nossa aula, a gente vai para o princípio da isonomia tributária. O princípio da isonomia tributária que está no artigo 150, inciso 2 da Constituição, que diz o seguinte, que as entidades federativas não podem instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente de denominação jurídicas dos rendimentos, títulos ou direitos. O que eu gostaria de chamar a atenção, pessoal, para vocês sobre o princípio da isonomia tributária? Primeiro, que ele tem um aspecto negativo e um aspecto positivo. Qual é o aspecto negativo? O aspecto negativo é o seguinte, que o princípio da isonomia impede que se tribute de maneira distinta contribuintes que estão em situação distinta. Esse é o aspecto negativo do princípio da isonomia tributária. E qual é o aspecto positivo do princípio da isonomia tributária? Segundo alguns doutrinadores, como Sacha Calmon, o aspecto positivo do princípio da isonomia tributária exigiria que em alguns tributos, o legislador tratasse de maneira distinta pessoas que estão em situação diferentes. Então seria uma obrigação de tratar de maneira diferente quem está numa situação distinta. Esse seria o aspecto positivo do princípio da isonomia. Segundo aspecto que eu gostaria de falar é o seguinte: quais critérios de diferenciação que a Constituição Federal veda expressamente? Quer dizer, quais critérios de diferenciação que a lei não pode adotar para estabelecer uma diferença de tratamento entre os contribuintes? Alguns já estão estabelecidos expressamente pela Constituição. Ocupação profissional, por exemplo, ou função por leis exercidas. Quer dizer, são situações que não se pode levar em consideração para tratar contribuintes de modo diferente. Quer dizer, você não pode cobrar um imposto de renda, pessoa física, de uma pessoa diferente da outra, porque uma é advogada e a outra não, porque um é médico e o outro não, porque um é juiz e o outro não. Não pode, quer dizer, a profissão não pode ser utilizada como um critério de diferenciação entre um contribuinte e outro. Além desses aqui que eu expressamente mencionei, a gente pode citar outros, por exemplo, critérios de raça, por exemplo. Você não pode cobrar mais imposto de renda de um negro do que de um branco. Ou critérios, por exemplo, que envolvam orientação sexual. Você não pode cobrar mais imposto de renda de uma pessoa homossexual do que uma pessoa heterossexual e assim por diante. Então, alguns critérios de discriminação são vedados expressamente pela Constituição. Isso significa que só esses critérios que estão expressamente vedados pela Constituição é que não podem ser estabelecidos pelo legislador? Não. Não significa isso. Significa que esses são expressamente vedados, mas outros critérios de discriminação, eventualmente, que sejam estabelecidos, eles devem ser justificados. E quando que a gente vai ter uma justificativa nos critérios de diferenciação? Quando que um critério de diferenciação ele vai ser legítimo? Ele vai ser legítimo quando ele se fundamentar em uma dentre duas circunstâncias. Quando ele se fundamentar na capacidade contributiva do contribuinte, ou seja, vai se tributar um contribuinte que tem mais capacidade contributiva em virtude daquele que tem menos capacidade contributiva, ou quando se fundamentar em razões extrafiscais, ou seja, vai se fundamentar em razões extrafiscais. Então vai se cobrar mais, por exemplo, o ITR de um contribuinte que utiliza menos a propriedade rural do que o do contribuinte que utiliza mais a área rural. Vai se cobrar o IPTU mais daquele que não edificou o terreno e menos daquele que edificou o terreno. Então razões extrafiscais e razões de capacidade contributiva, elas justificam um tratamento diferenciado, elas justificam que a lei tribute mais um contribuinte e menos o outro contribuinte. Então, o contribuinte que ganha mais vai pagar mais imposto de renda. O contribuinte que tem uma propriedade rural produtiva vai pagar menos ITR do que aquele contribuinte que não tem uma propriedade produtiva. O contribuinte que está usando o seu terreno urbano de maneira adequada vai pagar menos IPTU do que aquele que não está usando o seu terreno de maneira adequada. Então, razões contributivas, de capacidade contributiva e razões extrafiscais justificam um tratamento diferenciado. E para finalizar, pessoal, a nossa aula, eu gostaria de tratar dos seguintes aspectos, rapidamente. Isenções e benefícios fiscais que ferem a isonomia. É possível que isenções ou benefícios fiscais firam a isonomia tributária. Quer dizer, se estabeleceu uma isenção para o grupo de contribuintes A, mas não se estabeleceu a mesma isenção para o grupo de contribuintes B, que está numa situação muito parecida com a do grupo de contribuintes A. O que o judiciário pode fazer nesse caso?
Em tese, a gente poderia ter a utilização de duas técnicas ou de três técnicas. Extensão do benefício a grupos excluídos, ou seja, o judiciário estende a isenção que foi dada ao grupo A também ao grupo B. A segunda possibilidade seria reconhecimento de inconstitucionalidade da norma isentiva, ou seja, o Poder Judiciário reconhece a inconstitucionalidade da norma isentiva do grupo A e, portanto, tanto o grupo A quanto o grupo B passam a pagar o tributo, o grupo A não mais tem direito à isenção, ou o Judiciário faz um apelo ao legislador para que o legislador corrija essa situação e, eventualmente, edite uma lei que contemple também o grupo B. O que eu gostaria de mencionar para vocês é que o STF, a jurisprudência tradicional do STF, é no sentido de que essa primeira técnica não pode ser utilizada. Quer dizer, o judiciário não pode estender um benefício fiscal sob fundamento de violação à isonomia. Quer dizer, essa técnica não pode ser utilizada. Quer dizer, se eu estou verificando uma ofensa à isonomia, porque o contribuinte A tem direito ao benefício, o contribuinte B, que está numa situação semelhante, não tem direito ao benefício, o judiciário não pode estender o benefício do contribuinte A para o contribuinte B, porque se assim ele o fizesse, ele estaria agindo como legislador positivo. Essa é a jurisprudência tradicional do Supremo, de modo que sobra para o Poder Judiciário essas duas técnicas. Ou ele vai reconhecer a inconstitucionalidade da norma que concedeu a isenção ao benefício fiscal, ou, se for o Supremo Tribunal Federal, ele vai fazer um apelo ao legislador para que o legislador possa corrigir eventualmente aquela falha, certo? Então é isso. Na nossa aula de hoje tratamos do princípio da legalidade tributária, tratamos do princípio da anterioridade tributária, princípio da irretroatividade e princípio da isonomia tributária. A gente se encontra então na nossa próxima aula para que a gente possa dar continuidade aos princípios constitucionais de direito tributário. Um abraço então e até a próxima. Tchau, tchau.